eu venho aqui hoje, trazer uma boa notícia para você. Eu venho trazer uma notícia maravilhosa. Às vezes a gente vê no jornal tantas notícias, tantas calamidades, tantas coisas às vezes ruins, mas hoje eu vim trazer uma boa nova para que seja lançada no meu e no seu coração. A gente sabe que nos dias de hoje, está muito quente. Janeiro foi quente demais, semana passada foi quente demais. Hoje eu achei que eu ia perder meu couro lá no meu serviço, de tão quente que estava. E esse calor às vezes insuportável, quase ninguém gosta, sim ou não? Verdade, não é? Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Existe um fogo, existe um calor muito maior do que esse que a gente sente, que ele é espiritual, que ele é uma pessoa, e esse fogo quer ser derramado sobre mim e você essa noite. Esse calor que às vezes aquece o nosso coração, que inúmeras vezes está frio, gelado, é o fogo, é a graça, é a unção do Espírito Santo que será derramada. Eu falo já será, não foi, já foi, mas vai ser de novo derramado sobre você, sobre mim, e eu digo, você não vai sair daqui o mesmo, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Por isso é o tema nosso aqui hoje do seminário de vida, dessa pregação, desse ensino, que é mais formativo, mas aquilo que nós cantamos, eu creio muito que aqui a Virgem Maria está, e aonde a mãe está, aonde a esposa está, o esposo também está. E eu creio muito nessa verdade de que a graça do Espírito Santo será derramada sobre nós. Por isso o tema é batismo no Espírito Santo. Fala isso para esse irmão lindo que está do seu lado. Batismo no Espírito Santo. Que bênção. Olha, vamos só recordar bem rapidinho aqui. Nós já passamos por vários temas. Tem alguns aqui que já estão talvez desde o início. Passou pelo amor de Deus, pecado, Jesus Salvador, dentre tantos outros temas, cura interior. E hoje, depois desse longo caminho, dessas longas semanas, nós vamos entrar então no tema batismo no Espírito Santo. Antes da gente entrar de fato em si, vamos entender um pouco o que significa a palavra batismo. A palavra batismo vem da palavra grego, vem do hebraico, batismo, que significa imergir, que significa mergulhar. Então nós vamos entender essa noite, muito mais do que entender, experimentar o batismo no Espírito Santo, é mergulhar no Espírito Santo, é mergulhar na graça de Deus. Nessa pregação aqui, antes de entrar direto nesse tema, nós vamos aqui entender em nome de Jesus o que é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento e depois o cumprimento da promessa, o derramamento da promessa do Espírito Santo sobre a igreja. Amém? E eu queria já começar bem no ensino dessa pregação com a frase de São Boaventura. São Boaventura, ele ficava às vezes perguntando, se questionando, ele se questionava assim: sobre quem vem o Espírito Santo? E ele mesmo respondia: o Espírito Santo vem onde ele é amado, onde ele é convidado, onde ele é esperado. Fala isso para o irmão lindo que está do seu lado. O Espírito Santo, ele vem onde ele é amado, onde é convidado, onde é esperado. Por isso, em nome de Jesus, irmão, ama o Espírito Santo, convida o Espírito Santo, espera o Espírito Santo, e ele virá. Amém? Glória a Deus. Então pega a sua palavra comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Está mais no finalzinho da Bíblia, depois do Evangelho de São João. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 6. Enquanto você vai achando, para a gente não perder o costume, isso é muito bom. Dá um sorriso para o irmão que está do seu lado, pergunta para ele: é sua Bíblia? Cadê? Pergunta para ele aí, vai. Faz ele passar vergonha um pouquinho, fala assim: é sua Bíblia? Onde está?
Tem problema não, nós vamos trazer na próxima reunião, em nome de Jesus. Amém? Podemos ir? Então vamos então, para a gente não perder muito tempo. Versículo 1: Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se agitar de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhes então línguas como de fogo, que se repartiam e repousaram sobre cada um dos apóstolos. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos, vindo de todas as nações que há debaixo do céu. Com o ruído que se produziu, a multidão acorreu e ficou perplexa, pois cada um do qual os ouvia falar em seu próprio idioma. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para a palavra do Senhor? Isso, que é fonte de cura para nós, que é fonte de libertação. Antes da gente chegar nessa palavra aqui, então vamos voltar um contexto rapidinho, que eu creio que já foi dito também nesse seminário, para a gente entender o que o Senhor quer de nós aqui essa noite. O homem lá no início, lá em Gênesis, peca, o homem erra, o homem falha, Adão e Eva pecam, são expulsos do paraíso e começa a andar nessa terra, começa a vagar por essa terra e vai se multiplicando. E o próprio Deus fala: agora, com o suor do teu trabalho, você vai ter que procurar e suar e trabalhar muito para que você possa comer. A mulher agora vai ter dores no parto, e Deus vai falando, e eles vão caminhando por essa terra, se multiplicam, e depois os anos vão passando, e o livro de Êxodo, por exemplo, narra para nós a escravidão do povo lá no Egito. O povo ficou 400 anos comendo pão com diabo amassou, escravo do faraó. Então Deus liberta o povo através de Moisés. O povo vai, entra no deserto, anda durante 40 anos, depois entra numa terra prometida, uma terra que manava leite e mel, numa terra onde Deus sonhou para aquele povo, a Jerusalém. O povo entra então ali em Jerusalém, só que o povo, Deus dá uma ordem, o povo começa a fazer tudo ao contrário que Deus pediu. Deus fala: não tenhais comunhão com os povos estrangeiros, vós que sois um povo separado, um povo meu, não se junte com os homens, não se junte com as mulheres estrangeiras. E o povo começou a fazer tudo o que Deus pedia para não fazer, fazia tudo ao contrário. Se Deus falasse vai para a direita, o povo ia para a esquerda. Se o Deus falasse fica no meio, o povo começava a dar a volta, num sentido figurativo, claro. Eu gostaria que você olhasse para essa pessoa linda mais uma vez e falasse para ela assim: eu te vi lá, eu vi você lá naquela época, está parecendo você, é igualzinho você lá, é igualzinho nós, o povo cabeça dura. E Deus começa a enviar então ali os profetas, começa a mandar para que os profetas anunciassem. E tantos profetas, Jeremias, Isaías, Ezequiel e tantos outros profetas ali, e o povo não se convertia, o povo não mudava de vida. Muito pior, eles matavam os profetas que falavam a verdade, os profetas que ficavam pedindo para que eles voltassem para o caminho do Senhor. E os profetas começam também a profetizar a vinda de Jesus. Quando a gente pega ali Isaías 53, 800 anos ele profetiza já a vinda de Jesus, a morte de Jesus, como Jesus ia morrer e nem tinha vindo ainda. Então Jesus vem a essa terra, inaugura-se a plenitude dos tempos. Jesus chega dessa terra, o verbo de Deus se fez carne e habitou no meio de nós, e começa a realizar depois ali, nos seus 30 anos, na sua vida pública, curas, libertações, amar o povo, pregar a misericórdia, pregar a justiça de Deus, a justiça divina, e tantas outras coisas que a gente sabe que é narrado nos evangelhos para nós. Jesus morre numa cruz, e depois
assim que ele morre numa cruz, ele dá uma ordem ali para os discípulos. Assim que ele ressuscita, ele ainda depois de ressuscitado, fica 40 dias com os apóstolos e dá uma ordem para eles: olha, ficai, permanecei em Jerusalém, porque é em Jerusalém que vai acontecer a promessa que eu fiz para vocês antes de morrer. Em João capítulo 16, mais à frente nós vamos falar um pouquinho dela. Fica em Jerusalém, permanecei-vos em Jerusalém. Então eles acatam a ordem do Senhor Jesus, permanecem em Jerusalém, e acontece então o que nós acabamos de proclamar aqui: tendo se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num lugar, num cenáculo. Algumas tradições vai dizer que era a casa de São João, no segundo andar, todos reunidos. Quer dizer para nós que estavam todos unânimes em oração, todos com um só coração, uma só alma, esperando pela promessa. E vai narrar ainda para nós a passagem que de repente veio como se fosse um vento impetuoso e tomou conta daquele lugar. Línguas, como se fossem línguas de fogo, começaram a repartir sobre os apóstolos, e eles começaram a falar em línguas estrangeiras, e todos ficaram repletos do Espírito Santo. Por quê? Porque era uma promessa de Deus, mas porque também eles foram obedientes. Ficai em Jerusalém. Eu tenho uma notícia boa, uma outra notícia boa, nova, a boa do Evangelho, para lançar no nosso coração. E eu gostaria que você desse um glória a Jesus aqui hoje, dia 10 de março de 2023, no grupo de oração de Santa Bárbara. É a Nova Jerusalém. Aqui é o lugar de Jerusalém. Deus está falando assim: olha, Jerusalém é aqui hoje. O dia do derramamento do Espírito Santo novamente é aqui. Amém? Aleluia, Jesus. Mas antes da gente entrar ainda, segura mais um pouquinho aí dessa graça do batismo do Espírito Santo. Vamos entender um pouco mais sobre o Espírito Santo. É claro que a Santíssima Trindade não se tem como entender de uma forma 100%, senão nós vamos fazer igual Santo Agostinho, que queria desvendar o mistério da Santíssima Trindade, até um dia uma criança, um anjo aparecer para ele em forma de criança e falar com ele assim: olha, está vendo essa água desse mar inteiro? Então pega aí essa água toda com uma peneira e joga dentro desse buraco aí. Ele fala para a criança: não vou conseguir. Aí a criança fala para ele: da mesma forma você também não consegue desvendar o mistério da Santíssima Trindade, e some a criança da frente dele. Às vezes a graça do Espírito Santo, nós já precisamos entender, porque depois nós vamos orar, nós precisamos entender essa realidade. Às vezes a graça de Deus é muito mais vivida e experimentada do que entendida. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado: irmão, procura viver. Fala para ele: procura experimentar. E não fique querendo entender muitas coisas, não. Por exemplo, se eu perguntasse aqui então, quem é o Espírito Santo para vocês? Para mim, né? Uns vão dizer: é Deus. Outros vão dizer: a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Outros vão dizer: aquele que veio lá em Pentecostes. É o Espírito Santo prometido por Jesus. Enfim, tantas outras coisas. Se nós começássemos a perguntar, ia ter um diálogo aqui. Mas quando nós vamos à missa, por exemplo, e nós rezamos aquele creio um pouquinho diferente, que tem um nome gigantesco mesmo, o credo niceno-constantinopolitano, é esse palavrão mesmo. A gente reza, e agora eu quero ver quem vai à missa, hein? A gente reza: creio no Espírito Santo, Senhor, que vocês não vão à missa não, gente? Dá a vida. E procede do Pai, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Por isso, é o Espírito que dá a vida, aquele que traz ânimo. Nós vamos falar um pouquinho disso mais embaixo. Esse Espírito que dá a vida a todas as coisas que estavam mortas, sejam elas espirituais, sejam elas também físicas. Senhor que dá a vida e procede do Pai, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Entendendo um pouco mais sobre ainda a pessoa do Espírito Santo, se é a terceira pessoa da Santíssima Trindade,
e nós acreditamos que é um com três, né? O nosso Deus, Ele é uno e trino ao mesmo tempo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é um com todos, é uma comunhão com o Pai, Filho e Espírito Santo, não tem como separar. Nós entendemos então que da mesma forma que nós temos relacionamento com Deus Pai, nós temos relacionamento com Deus Filho, Jesus, na Eucaristia, na adoração, nós também precisamos ter relacionamento com o Espírito Santo, porque desde o princípio Ele existiu. Desde o princípio, quando nós pegamos o livro de Gênesis, por exemplo, nós vemos lá escrito claramente para nós: e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Ou seja, é o Espírito Santo de Deus. Quando Deus fala no plural, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por que Deus fala, eu fiz, ou vou fazer? Fala, façamos no plural. É porque desde sempre já existiu a Santíssima Trindade. E o Espírito Santo, então, desde sempre, Ele existiu. E se nós fôssemos colocar, irmãos, alguma ordem cronológica é a ordem dos homens, né? O horário, né? Agora são 8h poucas da noite, né? Amanhã vai ser sábado e por aí vai. Se nós colocássemos numa ordem cronológica as manifestações da Santíssima Trindade, primeiro nós sabemos que veio Deus Pai, o Deus como Pai absoluto e Criador de todas as coisas, amém? Em segunda ordem veio então Jesus Cristo, Deus Filho, e por fim, na cronologia, veio a manifestação do Espírito Santo, de forma real, presente, palpável e para sempre. Por que eu falo para sempre? Agora nós vamos voltar um pouquinho lá no Antigo Testamento, para a gente entender, porque em entrelinhas a gente consegue ver a graça do Espírito Santo sendo manifestada. Mas por que, por exemplo, nós não vemos no Antigo Testamento aquilo que São Paulo diz no Novo Testamento, em uma das suas cartas: pois vós sois templo do Espírito Santo, o Espírito de Deus habita em vós. É porque ainda não tinha se cumprido a plenitude dos tempos. Jesus ainda não tinha vindo, Jesus ainda não tinha salvo a humanidade com o seu preço de sangue. Precisava se cumprir todas as ordens dos profetas para depois cumprir a promessa do Espírito Santo. Mas desde sempre Ele existiu. Só que no Antigo Testamento, irmãos, se nós pegarmos lá, nós vamos ver que o Espírito Santo ele agia numa classe de pessoas. Não que certas pessoas eram melhor do que as outras, mas agia para uma certa ocasião, para uma certa situação. Agia muito nos sacerdotes, profetas, nos reis. Quando nós pegamos, por exemplo, no livro de Samuel, o profeta Samuel, nós vamos ver lá escrito, talvez você vai lembrar: o Espírito do Senhor se apossou de Davi. O Espírito do Senhor se apossou do rei Davi. O que quer dizer? Veio, foi derramado sobre ele, desceu sobre ele, para aquele certo momento, para vencer uma guerra, para não deixar o inimigo tomar campo, tomar lugar, vencer Israel. Agiu e retornou para o seio do Pai, e retornou para o céu. Tinha validade no Antigo Testamento. Quando nós olhamos essa realidade, hoje não, nós temos essa graça de quando nós fomos batizados, temos essa graça da manifestação e da graça da presença do Espírito Santo o tempo todo sobre nós. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você está entendendo ou você já morreu há muito tempo? Amém. Então nós vemos que no Antigo Testamento só agia em certas pessoas o Espírito do Senhor. Apossou-se do profeta Jeremias, e assim diz o Senhor, e ele proclamava ali uma profecia. Acabou de proclamar aquela profecia para aquele dia, para aquele ano, para aquela hora. Retornava o Espírito Santo, porque a plenitude, o tempo da plenitude ainda não tinha chegado. E nós vemos no Antigo Testamento, por exemplo,
que existem muitos símbolos lá, por exemplo, que já remetiam ao Espírito Santo, que já remetiam à graça do Espírito Santo. Eu separei só 3, porque senão nós vamos ficar aqui até amanhã, porque é vários símbolos. Eu vou falar sobre 3, que eram sinal da presença do Espírito Santo no Antigo Testamento. O primeiro deles, repete comigo, é a água. Ixi, morreu, hein? É água, repete comigo, água. O primeiro símbolo, então, que nós podemos ver. E o que a água traz? O que o Catecismo da Igreja Católica fala para nós? É um sinal de purificação, é um sinal de que lava. Por isso que nós cantamos essa música, chuva de graça, tão providencialmente hoje, né? Vem sobre mim, ou seja, para me lavar. O Espírito Santo na simbologia, então, da água. E por que da água? É um espetáculo isso, quando a gente nasce, e as mães vão lembrar disso, né? Quando está gestando alguma criança, existe um líquido chamado amniótico, né? Se eu não me engano, é esse nome desse líquido, na bolsa, que tem na bolsa lá da mulher. Ou seja, para nós nascermos carnalmente, a gente precisa da água. Da mesma forma, então, nós precisamos da água do Espírito Santo para nós nascermos de fato para a graça de Deus, para sermos filhos adotivos de Deus. Amém? Por isso que o profeta Ezequiel, lá no capítulo 36, fala para nós claramente: derramarei sobre vós águas puras que vos purificarão. Arrancarei do vosso peito um coração de pedra e vos darei um coração de carne. Eu gosto muito dessa parte, dessa palavra, porque em algumas traduções fala desse jeito: meterei em vós o meu espírito. Ou seja, é o Deus falando para nós essa noite: se você escancarar o seu coração, se você quer uma vez, eu quero 10 vezes. Se você dá um passo, eu dou 10. Meterei em vós. É como se nós escancarássemos o nosso coração para Deus essa noite e Ele colocar todo o Espírito dEle e Ele manifestar a graça do Santo Espírito mais uma vez dentro de nós. Amém? Por isso que Jesus também diz no Evangelho de São João, quando estava acontecendo no último dia da festa das tendas, o sacerdote jogando água em cima do altar, em forma de purificação do altar. Jesus bate no peito, sobe em um lugar, sobe numa bancadinha lá e fala assim: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior manarão rios de água viva. Manarão rios de água viva. A simbologia: aquele que crê em mim, manarão, será transbordado. Aquele que crê em mim será cheio da graça do Espírito Santo. Por isso, ergue o seu braço direito para o alto agora e fala assim comigo: Senhor Jesus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor Jesus, nesta noite, eu quero ir às águas mais profundas. Amém. O segundo símbolo, a simbologia, é o fogo. O que o Catecismo da Igreja Católica fala para nós sobre a simbologia do fogo? Por isso que nós carismáticos ficamos muito assim: vem fogo de Deus sobre, queima o meu coração, porque é essa energia transformadora que o fogo tem. Ninguém aqui é bobo, né? Se nós colocássemos fogo aqui nesse banco, o fogo ia chegar a consumir esse banco todo, ia transformar ele, a matéria que é sólida, em alguma coisa, em pó. E se nós colocássemos talvez alguns entulhos, alguma coisa em cima, papel, o fogo ia transformando, ia queimando tudo. Por isso que Jesus diz, por exemplo, nos Evangelhos, no Evangelho de São Mateus: eu vim lançar fogo sobre a terra, e como desejaria eu que já estivesse aceso. Eu vim lançar fogo sobre a terra. São João Batista, né? O São João que escreveu o Evangelho, mas São João Batista, antes de ter a cabeça decapitada, o que ele diz? Mas virá aquele que eu não sou digno nem de desatar, nem desamarrar as sandálias dos pés, e ele vos batizará no Espírito e com fogo. A simbologia do Espírito Santo que causa isso. A sarça pegando fogo lá com Moisés no Antigo Testamento, a sarça pegando fogo ali, e a sarça não se consumia de forma alguma.
E Deus fala com Moisés ali: Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde tu pisas é santo. E depois daquele momento que Deus fala no fogo, na sarça ali com Moisés, Moisés então começa, junto com os escravos lá do Egito, junto com os hebreus, a um processo de libertação. E o terceiro ponto, o terceiro símbolo é a pomba, né? Quando às vezes nós vemos a imagem, a pomba lá no Antigo Testamento, por exemplo, mostra para nós a segurança de terras firmes. Quando Noé solta uma pomba e ela fica voando, para ele saber se as águas do dilúvio já tinham abaixado, por exemplo. Tinha abaixado ali, e quando a pomba retornava, ele sabia que as águas ainda não tinham abaixado. Por exemplo, quando a pomba não retorna mais, ele entende que já estava em terra firme e ele podia descer junto com os animais e a sua família da arca. Quando Jesus está sendo batizado ali no Rio Jordão, parece ser um pouco estranho. Jesus não precisava ser batizado, mas para não escandalizar e cumprir a lei, ser obediente à lei, ali ele é batizado. Veio a Bíblia narra para nós como se fosse uma fórmula, um símbolo do derramamento, do batismo de Jesus ali, uma pomba. Por isso também a simbologia da pomba. Então chega, voltando na plenitude dos tempos, quando Jesus, antes de morrer, no Evangelho de São João, lá no capítulo 16, ele começa a falar abertamente com os apóstolos. Ele começa a falar tão abertamente que é preciso que eu vá, porque se eu não for, não virá sobre vós aquele que eu preciso enviar. Mas se eu for, virá sobre vós o Paráclito, e ele vos convencerá. Ele convencerá o mundo a respeito da justiça, a respeito do pecado e do juízo de Deus. Esse Paráclito, nós bem sabemos, né, vem da tradução do advogado, do defensor, é a graça do Espírito Santo. É o nosso advogado, aquele que nos convence por inteiro, aquele que nos convence do juízo de Deus, do pecado e da justiça também de Deus. Virá sobre vós o Paráclito. Quem convence? Nós temos que sair daqui com isso claro. A missão de Jesus sempre foi trazer a doutrina, a boa nova. Mas a missão de Jesus não foi convencer as pessoas. Isso é missão do Espírito Santo. Se nós pudéssemos separar, amém? É convencer. Prova disso é que lá os 12 apóstolos, quando Jesus é crucificado, todos eles vazaram fora. Só ficou São João junto com Nossa Senhora aos pés da cruz. Porque a plenitude do tempo estava acontecendo, mas o derramamento do Espírito Santo ainda não tinha acontecido. O que aconteceu com aqueles homens, igreja? O que aconteceu, por exemplo, com São Pedro, que negou 3 vezes? Mas depois, vai narrando capítulos à frente, versículos à frente aqui para nós, de onde nós lemos aqui, aquele que tinha medo, aquele que ficou escondido, aquele que negou, aqueles apóstolos tinham medo, mas depois de receber a graça do Espírito Santo, Pedro é o primeiro, vai dizer, Pedro tomando a palavra, começa a pregar para aquela multidão de pessoas, começa a falar, e converte mais de 3.000 pessoas na sua primeira pregação. É por isso que quando a gente vai pregar, a gente não se preocupa muito com isso, porque a gente sabe que quem sempre faz é Deus. Eu posso ficar aqui a noite inteira gritando, esperneando, pegar um balde de água para eu pedir lá para o Anderson, depois jogar tudo, não sei, a simbologia, vocês demoraram tudo para casa, sabe? Posso gritar, mas talvez você pode sair daqui não convencido da graça de Deus, porque quem convence é o Espírito Santo. E se você abrir a graça dele, do batismo no Espírito Santo, desse Paráclito, é ele que vai te convencer do pecado, do seu pecado, do nosso pecado, da justiça e do juízo de Deus. É o Espírito Santo que convence. Fala isso para o irmão que está do seu lado. É o Espírito Santo que convence. E mais ninguém. Aqueles homens eram totalmente temíveis, tinham medo. Aqueles homens quase todos negaram Jesus, irmãos.
mas depois que recebeu o Espírito Santo, todos eles deram uma vida. Se não me falha a memória agora, São Mateus amarrado numa corda e um carro de boi, de cavalo, arrastando ele para uma rua fora e depenando toda as costas dele, tudo, até ele morrer. São Pedro crucificado de cabeça para baixo. São Paulo decapitado. E tantos outros. Por isso que nós precisamos todos os dias clamar essa graça do batismo no Espírito Santo, para que a gente tenha força para carregar a nossa cruz do dia a dia, pois é Ele que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Amém? Então aqueles apóstolos que negaram, agora dão a vida, porque recebeu a graça. Batismo no Espírito Santo. Agora de fato nós vamos entrar para daqui a pouquinho nós orar. Batismo no Espírito Santo é uma graça, é um dom de Deus. Não é simplesmente porque eu quero, Deus me dá, mas ao mesmo tempo, claro que Deus quer que todo mundo seja batizado, então porque eu quero, Deus quer me dar. Mas é um dom, é uma graça, não é porque eu peço que vai acontecer. Tem gente que talvez que com o coração tão aberto a uma graça de Deus, recebeu o batismo no Espírito Santo, porque Deus quis dar àquela pessoa e a transformou a vida daquela pessoa. E eu gostaria de trazer aqui, porque muitas pessoas ainda, infelizmente, no nosso meio, confundem a graça do batismo no Espírito Santo que nós clamamos na renovação carismática católica com o batismo sacramental, quando o padre ali joga a água na nossa cabecinha, quando nós somos crianças, né? Todo mundo aqui foi batizado, né? Sim ou não? Quem foi batizado, levanta a mão. Se tiver alguém que não tem, depois procure a gente, procure o céu, mas se batize logo, mas se batize não, batize logo, receba o sacramento. Mas não é esse que nós ficamos clamando no grupo de oração. Esse sacramental, por exemplo, é para nós recebermos, quando nós fazemos lá os dons e carismas, uma formação também da renovação, nós recebemos os dons infusos para a nossa santificação, infusos, interior, que são os 7 dons do Espírito Santo: sabedoria, temor de Deus e tantos outros. São 7 dons, ali nós recebemos. Mas essa graça, essa efusão que nós ficamos clamando aqui, também é para os dons efusos, para que nós tenhamos força para servir o outro, para servir a igreja, para servir a Cristo, para ter a nossa vida de fato transformada. Por isso nós ficamos: vem Espírito Santo, batiza, vem, enche, dê-me uma vida nova, transforma o meu ser, porque é somente Ele que acontece, somente Ele que convence. Eu gosto de dar um exemplo muito claro, depois eu vou ler uma frase aqui de São João Paulo II, uma frase, um exemplo, uma analogia que eu faço, sempre quando eu prego sobre esse tema de batismo no Espírito Santo. Por exemplo, eu dou o exemplo do leite com Toddy. Você pega um copo de leite e enche ele lá, e você pega uma colher de Toddy, Nescau, que seja, e joga dentro do copo. Tem leite com Toddy, sim ou não? Os que não responderam, eu acho que já morreu há muito tempo, mas ainda bem que é o Senhor da vida e vai dar vida para você, em nome de Jesus, tá, irmão? Você está morto aí, amém? Olha, tem leite com Toddy ou não, se eu fizer isso? Sim, uns falaram sim, outros não. Tem, mas não tem ao mesmo tempo, porque o que você precisa fazer? Misturar, mexer. O Espírito Santo na plenitude hoje já está aí, ó, o tempo todo, sempre, para sempre, dentro de você. Só te falta uma coisa: dar uma mexidinha aí, ó, clamar, pedir, chorar, gritar. É por isso que às vezes a graça de Deus é tão grande, irmão. Quando nós mexemos demais, tem uns que pulam, tem uns que dão glória, tem uns que rolam no chão, tem uns que choram. É graça de Deus manifestando, externando também no nosso físico, nas nossas emoções. Então precisa mexer. Dá uma chacoalhada nesse irmão que está dormindo aí e fala: vamos mexer hoje, em nome de Jesus, e balança ele. Olha o que São João Paulo II já falava. Olha, parece ser meio contraditório, mas depois eu falando isso para você, você vai entender.
essa graça. Qualquer batizado pode e deve ser transformado espiritualmente pela força do Espírito Santo. Qualquer batizado pode e deve ser transformado espiritualmente pela força do Espírito Santo. Já está dentro de nós, mas nós precisamos às vezes pedir, receberei, bater, abrir-vos-á, buscar e acharei, pois todo aquele que busca, acha, aquele que procura, encontra, aquele que bate na porta, a porta abre. A gente só precisa pedir. Mas nossa, eu não sei para quê, Deus conhece meu coração, essa falazada. O próprio Jesus disse, a boca só fala que o coração está cheio. O próprio Jesus disse isso. E nós não fazemos porque a gente precisa, né? Já escutei certos tipos de pessoas falando, não sei se precisa disso tudo, mas não faz porque a gente precisa. A gente faz porque a gente ama. É o nosso jeito de ser. Sim ou não? Eu quero ver então, daqui a pouco já vocês vão falar, vocês vão pedir. Eu quero até ver uma pessoa batizada no Espírito Santo. Então nessa manifestação, ela é destemida do Espírito Santo. Ela é destemida das coisas. Porque São Paulo escreveu na oração de Timóteo, pois eu vos exorto a reavivar a chama do Espírito de Deus que habita em vós. Pois o Senhor não nos deu um espírito de timidez, mas um espírito de coragem. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, gente, e às vezes eu vejo isso muito em certos lugares. A pessoa já levanta mal-humorada, porque levantou, não quer dar bom dia de jeito nenhum. Não me dá bom dia não, espera 10 minutos. Enquanto eu não tomar meu café, meu dia não começa. Desculpa se você é assim, mas não é uma pessoa batizada no Espírito Santo. Porque junto com o Espírito Santo vem a alegria, vem a força do Espírito Santo. É claro, você não precisa levantar todos os dias como um rouxinol, mas tem algo dentro de você aí que quer te santificar, que quer santificar eu e você. Uma pessoa batizada no Espírito Santo, ela tem uma vida de oração. Ela tem uma vida de oração. Porque nós falamos aqui, o Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E pessoas precisam de relacionar com pessoas. Se você não relaciona, se nós não relacionamos com o Espírito Santo, ele vai estar aqui, mas bem aquadinho dentro de nós, sem se manifestar. Mas quando nós conversamos com Ele, nós falamos com Ele, nós perguntamos, nós pedimos, nós já levantamos todos os dias. Quando eu levanto, uma das primeiras orações que eu falo é bom dia, Espírito Santo. O que nós vamos fazer juntos hoje? Tem dia que não fala nada, eu não sinto nada, não mostra caminho de nada, mas eu sei que Ele está comigo. E eu sei que Ele está guiando os meus passos e as minhas decisões. Uma pessoa batizada no Espírito Santo, ela ora, gente. Ela ora antes de tomar alguma decisão. Seja para qualquer coisa na sua vida. Uma pessoa, ela ora, Espírito Santo de Deus, me revela a luz da palavra. Eu não sei, fala comigo, me mostra. Eu que sou batizado. Ou eu rasgo a sua santa palavra, Senhor. Porque a sua santa palavra diz para nós que o homem, ele até faz projetos e planos para a sua vida, mas é o Senhor que dirige, é o Senhor que rege. Uma pessoa batizada no Espírito Santo não quer dizer que ela não peca, mas ela não quer ficar mais lá. Ela não quer ficar mais lá na lama. Vez ou outra volta, ela vê que o trem é ruim mesmo, e volta e confessa, e volta a comungar Jesus e adora Jesus. Irmãos, depois que eu recebi essa graça do Espírito Santo, depois que eu recebi, eu já era batizado desde criancinha, mas vivia como um pagão dentro da igreja. Mas depois que eu fui batizado, a minha vida foi transformada. Eu nunca imaginava pregar. Deus foi dando, nunca pediu, Senhor, eu quero pregar. E para vocês terem noção, por exemplo, desde 2015 eu venho nesse grupo de oração. Quase no início deles aqui, os que são mais antigos, talvez vai lembrar. Já tem mais de 8 anos aí que eu estou nessa vida, que é uma bênção, teve a vida transformada. Eu era um Zé Ninguém aí, um perdido, eu ainda continuo, né? Mas com Deus agora, né? E Ele é tudo na minha vida e tá bom.
Sério, e Ele foi convencendo os meus pecados. É claro que eu preciso mudar muita coisa ainda, mas para vocês terem noção, sabe o que eu achava que era pecado? Talvez você vai se identificar agora, não sei, mas para mim isso era pecado extremo. Quando a gente ia à missa e a gente se ajoelha, né, na hora da consagração, da transubstanciação, né, corpo, sangue, da consagração do padre, o padre vai consagrando ali a hóstia no altar e a gente se ajoelha. Para mim era extremamente pecado quando a gente levantava e limpava o joelho. Sério, gente, isso pesava a minha consciência de uma tal maneira. E eu, além de não limpar o meu joelho, eu ia lá, porque às vezes o banco estava um pouquinho sujo, eu ia mandando no meio da rua mesmo, assim, com o joelho atolado de poeira, né? Se ajoelhasse às vezes numa missa que era acampar no chão, eu ficava com a minha calça suja até a missa acabar. Eu ficava às vezes olhando o povo e dizendo, gente, olha lá, a felizarda, ela limpou. Sério. Isso para mim era pecado extremo, mas para mim não era pecado fazer sexo antes do casamento e ainda comungar Jesus. Eu fazia isso. O camarada cara de pau entrava na fila. Mas veio o Espírito Santo sobre mim e me convenceu. Para mim era muito fácil, não era pecado eu usar as drogas, se embebedar. Mas depois que eu conheci a palavra que São Paulo fala, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, eu descobri o que é alegria verdadeira. Sério, gente. A minha mãe na época orava para mim, para eu mudar de vida, né? Ficava preocupado comigo. E eu acho que ela orou muito, que acho que ela pedia até aqui na época, né? Eu passei direto, fui embora. Tadinha, na época ela ficou tão preocupada comigo que eu rompi mesmo com relacionamentos errados, sumiu aqueles que falavam que eram os meus amigos, e eu só queria saber de Jesus. Para ajudar minha madrinha lá em 2013, me deu uma Bíblia, não é essa aqui, a outra lá em casa, uma Ave Maria, vamos dar para aquilo que vai do braço, assim. E eu abraçava, eu gosto sempre de falar isso, eu abraçava minha mãe, ela é menorzinha que eu, abraçava, colocava no peito, rezava um Pai Nosso, Ave Maria, porque o demônio é tão sujo, que ali... eu acredito que ela começou a entrar num processo de depressão, emagreceu demais, o meu filho ficou doido, e realmente eu estou doido até hoje, gente. Eu pregando para vocês aqui, dá vontade de chorar, meu coração queima aqui na frente, sabe? De tamanha graça de Deus. Se todos, o mundo inteiro soubesse a graça do batismo do Santo, e orava para minha mãe. Aí um dia ela virou para mim e falou assim, agora está parecendo esses pastores aí, ó, uma Bíblia desse tamanho, debaixo do braço, orando para mim ainda. Não precisa de oração não. Mas é claro, hoje ela é minha intercessora, onde eu vou pregar ela sabe, ela reza, né, por mim, ela pede por mim, vez ou outra, né, cuidar, às vezes ela está com a gente, mas é uma graça, gente. Eu só queria saber de Jesus. Eu entrava para a Capela do Santíssimo, eu e os meus amigos verdadeiros, né, mas infelizmente destes também sobrou só, acho que 1 ou 2, o resto infelizmente foi embora, voltou para onde não devia ter voltado. Por isso que Jesus disse, aquele que está de pé, cuidado para não cair. Eu peço a Ele misericórdia todos os dias. Mas a gente entrava para a Capela do Santíssimo, gente, a gente ficava lá às 7, chegava lá às 7 horas da noite, era 11 horas da noite, a gente estava lá ainda. E a gente rezava o texto, a gente cantava, a gente chorava, Deus curava, e nós orávamos pelos outros. Quando não tinha mais nada para fazer, nós começava tudo de novo, porque a gente só queria ficar na presença de Jesus. A gente faz isso ainda, às vezes, com o pessoal do meu grupo de oração. É claro que São João da Cruz fala isso, né? Deus tira, às vezes, o mel. É um prazo de 1 a 3 anos. Depois Deus tira o mel que Ele passa na nossa boca para nos encantar e vai retirando para ver se nós vamos ser fiel a Ele, se nós não vamos estar só por sentimento. Nós estamos precisando até fazer, mas a gente faz lá no nosso grupo de oração. Às vezes a gente entra lá para a Capela do Santíssimo num sábado, chega lá 9h30, 10 horas da noite, 5 horas da manhã, nós estamos lá ainda adorando Jesus, a gente reza o rosário, a gente chora, a gente canta e a gente adora, e tem uns que dormem até babar, faz a oração de São Pedro, São Tiago, São João, no Horto das Oliveiras, dorme que é uma beleza, né? Chega até a roncar. Depois acorda e fala assim, nossa, já é esse horário? Mas dorme na presença de Deus, tá bom, melhor do que dormir não sei aonde. Sério mesmo, gente.
Eu sempre conto isso com a mesma intensidade, não porque eu sou melhor, não, tenho muitos defeitos, eu não preciso mudar. Mas eu era louco, eu ia para as festas, eu começava a subir em cima dos carros e dançar e fazer as coisas, né? Tirar a camisa e achar que era o bam, bêbado, preso, né? Mas como se foi não, foi e é e sempre será, como se Deus gritasse no meu coração, e isso que aconteceu, depois que eu desci daquele carro, eu não subi mais em nenhum lugar, a não ser no altar de Jesus, para pregar a santa palavra dele, só, tenho os meus defeitos, mas eu sei que eu quero seguir, eu não quero desistir dessa vida. Primeira vez que eu fui no grupo de oração, tem alguém aqui que veio a primeira vez? Levanta a mão ou não? Tem não? Senhorinha aqui? Só. Primeira vez que eu fui num grupo de oração em 2012, né? Mal Deus sabia que depois estaria eu pregando e fazendo pior. Cheguei lá e começou um povo, um trem do chá, um trem doido. Falei, gente, isso é macumba, eu nunca mais vou voltar num lugar desse. Eu não vi aí do nada, o povo resolveu uma pressão do lado, pá, cai no chão. Falei, que isso, gente? Desmaiou, ajuda aqui, ó. Sabia de nada. Eu nunca mais eu pis nesse lugar. Um povo de tal, né? Não sei se já ouviu essa aí, um tal de ficar chupando bala house, eu não entendo nada. Bala house, né? E depois o povo começou de ir lá para tal da Bahia. Um povo, eu falei, gente, será que a próxima reunião lá na Bahia? Eu ficava perguntando, né? Vamos para a Bahia. Eu falei, gente, que é isso? E mal sabia eu que a minha vida estaria aqui hoje, né? Eu não sei como que é a minha vida sem ser renovação carismática. Claro, primeira missa, né? Que é tudo, é o ápice da nossa fé, com certeza. Mas eu não sei o que seria eu sem um grupo de oração no dia, sem, como diz o Papa Francisco, sem essa corrente de graça, que é a renovação que batiza todos os dias. Nós acreditamos num Pentecostes, num batismo no Espírito Santo perene, sim ou não? Sim. Então é todos os dias, é constante. É todos os dias. Chega de falar. Vamos ficar de pé para a gente orar? Nós temos aqui orar a Deus